Oi, turma, conforme a gente combinou, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o método clínico centrado na pessoa e a minha intenção é que ao final da aula vocês tenham uma noção de como é, onde surgiu e quais são os componentes desse método, além de que vocês possam, na prática, aplicá-lo no cotidiano das consultas que vocês fizerem, ok? Espero que vocês possam aprender um pouquinho mais nessa aula sobre o MCCP. Bom, como eu disse para vocês, nessa aula nós vamos falar sobre o método clínico centrado na pessoa e nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito desse método, né, o que ele significa, por que ele é importante para o exercício clínico e quais são os seus componentes para que na prática vocês possam executá-lo na rotina dos atendimentos, independente deles estarem acontecendo na atenção primária à saúde ou na atenção especializada. É importante que vocês compreendam que é um método completamente aplicável ao cuidado em qualquer um dos níveis da atenção. Bem, e para começo de conversa, né, para começo de aula, eu gosto muito de usar uns trechos de uns filmes para a gente poder pensar um pouquinho mais sobre essa questão do método clínico centrado na pessoa. Que filmes são esses, né? Os dois primeiros trechos de um filme são do filme O It, Uma Lição de Vida, que é de 2001, que é a história de uma professora, uma grande professora de literatura que descobre que está doente e vive todos os dramas, né, de ter uma doença crônica em situação avançada e degenerativa, e vive o câncer. E o primeiro encontro é o encontro com um ex-aluno de literatura, porque vocês sabem que lá nos Estados Unidos, primeiro, eles passam por alguns anos na graduação que dizem respeito a conhecimentos gerais e depois é que fazem a escolha pela graduação. E ela encontra, então, um excelente ex-aluno de literatura que, entretanto, anda meio desajeitado, né, no atendimento. Ele parece ser um residente, e um residente excelente, muito estudioso, que se dá super bem, que a gente percebe depois no final, né, ao assistir o filme. Entretanto, muito desajeitado no cuidado da paciente, embora saiba tudo sobre a doença. No segundo trecho, a gente tem uma parte onde essa professora, ela se encontra em estado terminal, e ela faz a escolha por não ressuscitação. E ela deixa isso claro, e então a cena gira em torno disso, e também em torno da geração de vínculo que há quando você se permite ligar ao paciente, mesmo em ambiente hospitalar, e do respeito à vida, e algumas questões assim. E a terceira cena diz respeito ao Patty Adams, que também é um caso de uma paciente terminal, com uma condição crônica, também um câncer, e se sabe que ela vai falecer, não tem mais cura para ela. Entretanto, ele trabalha com questões de sonhos e ele pergunta qual é o sonho dela e ela diz sobre o sonho e ele decide realizar. Então, esses três trechos são para que vocês possam disparar um pouquinho o pensamento sobre a questão do método clínico centrado na pessoa. Vamos lá? Well, I guess we'll start the exam. Why don't you just sort of lie back and relax. Won't take a minute. Let me get the sheet here. Okay. Okay. Oh yeah. Feet in the stirrups here. Okay.
just, yeah. Yeah. There. Okay. Good, okay. Okay. Oh, I've got to go get Susie. I got to have a girl here, some crazy clinical rule. Don't move, I'll be right back. Susie? I wish I had given him an A. Susie? 2 times 1 is 2. 2 times 2 is 4. 2 times 3 is 6. Death be not proud, though some have called thee mighty and dreadful. For thou art not so. For those whom thou think'st thou dost overthrow die not, poor death, nor yet canst thou kill me. Has anybody seen Susie? One short sleep past, we wake eternally, and death shall be no more, comma, death thou shalt die. Okay, here's everything. Okay. What is this? Why did you leave her like this? I had to find you now. Come on. We're ready, Professor Baring. Get this on. All right. All right. Just get this up. Ooh, just relax. Okay. Isn't that interesting, Susie, that I had Professor Baring? Yeah. You know, I wish I had taken some literature. I don't know anything about poetry. Professor Baring was very highly regarded on campus, looked very good on my transcript that I had taken her course. They even asked me about it in my interview to medical school. Jesus. What? What? Yeah, I survived Baring's course, yeah. No problem. Yeah, John Donne, those metaphysical poets, that metaphysical wit. Hardest poetry in the English department. I'd like to see them try biochemistry. Okay. We're almost done. All right. Yeah, okay. That's it. We're done. Okay, I gotta go. Take her feet out of the... Yeah. Cute. Here. Sure? Thanks. Cute. You know, when I was a kid, we used to get these from a truck. The man would come around and he'd ring his bell and we'd all go running over. And then we'd sit on the curb and eat our popsicles. It's pretty profound, huh? Sounds nice. Vivian, there's something we need to talk about. That you need to think about. My cancer's not being cured, is it? They never expected it to be, did they? Well, they thought the drugs would make the tumor get smaller. And it has. It's gotten a lot smaller. But the problem is it started in other places, too. And, I mean, they've learned a lot for their research, and it was the best thing they had to give you. It was the strongest drugs. It's just that there really isn't a good cure for what you have yet.
for advanced ovarian. I'm sorry, they should have explained this to you. I knew. You did? I read between the lines. Well, what you need to think about is your code status. What you want them to do if your heart stops beating. Well, you can be full code, which means that if your heart stops, we'll call a code blue, and the code team will come in and resuscitate you and take you to intensive care until you stabilize. Or you can be do not resuscitate, which means that if your heart stops, we'll just let it. You'll be DNR. And you can think about it, but I just wanted to present you with both choices before Kalikian and Jason come in and talk to you. You don't agree about this? They like to save lives. So anything's okay as long as the life continues. Doesn't matter if you're hooked up to 1 million machines. Kalikian's a great researcher, he is, and the fellows like Jason, they're really smart. And it's an honor for them to be working with him. They always want to know more things. I always want to know more things. I'm a scholar. Or I was. When I had shoes. When I had eyebrows. Okay, well, that's fine. I mean, you'll be full code. No. Don't complicate the matter. No, really, it's fine. It's up to you. Just let it stop. Really? Yes. So if your heart stops beating, Just let it stop. Professor Baring, how you feeling today? 3 p.m. IV hydration totals. 2,000 in, 30 out. Oh, well, that's it. Kidney's gone. Professor Baring? Highly unresponsive. I see. Four, five, seven. Code blue, room 707. Code blue, room 707. Dr. Posner, Posner. Hurry up. what are you doing? Goddamn code. She's Get over DNR. here. She's research. She's no code. Jason, she's no code. Kalikian put the order in. You were right there. You saw it yourself. God, the code. 4575. Cancel code, room 707. Sue Monahan, primary nurse. No, Dr. Posner's... No. I got it. No, no. Get out of the way. The Have the patient staff is no move out. code. She's DNR. Let's go. Let's move it. The patient is DNR. Okay, unit staff, clear. She's... Listen. Back She's away do from the not bed. resuscitate. Put the The machine patient on. Let's is no- go. The patient There's is no pulse. code. No pulse. The Get patient that is board no under. Let's code. roll it. Ready? Get the board Out under. of the way. Way. Stop it. He's charging. Listen. Give a 1 milligram of ethanol. Keep it going. By call back. Doing 1 it. milligram heavy. Stop. Hey, By call. She's no code. Move out the way. Go. I hear the shot. Still no reading. No pulse. Hey. Clear. Hey, Clear. listen. I made a mistake. No code. The patient is no code. Who the hell are you? I'm Sue Monahan. I'm the primary nurse. Let me see the goddamn chart.
patient is no code. Just get away from her. Do not resuscitate. Kalikian. The order was put in yesterday. It's a doctor screw up. What is he, a resident? Got us up here on a DNR. Called a code and a no code. Death, be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so.
You still want help with Mrs. Kennedy? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dos videozinhos e possam depois fazer as conexões com as questões do método clínico centrado na pessoa. Aqui eu queria falar um pouquinho para vocês como é que esse método nasceu e como é que existe uma produção em torno dele. Como vocês podem estar vendo nesse slide, a medicina centrada na pessoa ou o método clínico centrado na pessoa, como nós temos chamado aqui no Brasil, porque não diz respeito ao cuidado apenas da medicina, mas o cuidado do paciente em qualquer em qualquer clínica, né? Na clínica da fisioterapia, na clínica da odontologia, enfim, de qualquer profissão da área da saúde. Então, por isso a gente tem chamado de método clínico centrado na pessoa. Esse é o livro que já está na 3ª edição, né? Cuja principal autora é a Maura Stewart, uma canadense, que é uma das responsáveis por todo esse processo de construção, vamos dizer, desse método clínico, né? O livro já está na 3ª edição, como eu disse a vocês, e ele sugere uma mudança de um modelo centrado na doença para um modelo centrado na pessoa, né? Na verdade, o termo paciente, ele foi... iniciou-se, né, esse uso dele por volta dos anos 1880, e isso se deu muito em contraponto à questão nihilista na época, né? É importante que a gente compreenda que o termo paciente já é um termo um pouco pesado, né? Porque ele diz respeito a alguém que fica ali, né? Meio que nulo, esperando, quase que não existente, né? Esperando esse poder que é do profissional, independente não só do médico, mas do profissional da saúde, né? E ele vem um pouco em contraponto a questões filosóficas, né? Que botavam questionamentos em torno da questão do cuidado também médico já nos anos 1880, e que chamava a importância de resgatar a questão da essência da palavra clínica, né, que é recostado ao leito. Por volta dos anos 1970, um psiquiatra chamado Balint também trouxe uma discussão em torno da medicina centrada no paciente, onde ele trabalhava algumas questões da importância do próprio profissional também se colocar como pessoa, entender suas limitações no cuidado do outro e suas potencialidades, né? Colocando grupos de profissionais para discutirem e para pensarem sobre o cuidado
se reposicionando, reconhecendo seus erros, o jeito de falar e trazendo toda uma discussão para dentro do cuidado psiquiátrico, onde começaram esses grupos. Mais ou menos na mesma época, na Universidade de Western Ontario, no Canadá, vinha se discutindo, né, por um dos autores desse livro, que é o Dr. Ian McWhinney, sobre por que a pessoa procura um médico, né? Então ele estudava o motivo da busca do médico pelas pessoas. E a Mori Stewart, que era uma orientanda dele, foi justamente aprofundar um pouco os estudos em torno dessa questão, e ela começou a estudar a relação médico-paciente. E, coincidentemente, mais ou menos na mesma época, entre os anos 81 e 82, eles receberam a visita do Dr. Lievenstein, que era um médico da África do Sul, que vinha já trabalhando, coincidentemente, num método muito parecido, de investir um tempo na conversa e na anamnese com o paciente, para poder detectar componentes importantes dessa conversa que poderiam mudar o rumo do cuidado aplicado. Então, é nesse cenário que surge o desenvolvimento do método clínico centrado na pessoa, que teve mudanças recentes, né, no método, diminuindo o número dos seus componentes, que na verdade foram apenas reagrupados, reajustados, para que eles sejam aplicáveis na prática. E é sobre esses componentes que eu vou falar agora. Bom, gente, então por que o método clínico centrado na pessoa? Como vocês podem observar, eu deixei o livrinho de capa azul lá para vocês, que é a Medicina Centrada na Pessoa, Transformando o Método Clínico. E a Mori Stewart, num dos capítulos, ela traz uma série de estudos que foi realizado por Little e colaboradores no Reino Unido, nos anos 2001, no sentido de que a gente possa detectar se essa abordagem funciona, se as pessoas realmente querem esse tipo de método, se ela custa mais caro. E o que esses autores perceberam é que uma minoria das pessoas realmente quer só uma radiografia ou quer só uma consulta. Na maioria das vezes, e segundo esses estudos, mais de 75% das pessoas buscam uma assistência onde haja elementos da abordagem centrada na pessoa. Outros estudos também foram mostrando que, na verdade, a grande questão é que hoje, de todos os adultos, a maioria tem mais de uma doença, 2 ou mais doenças crônicas ou condições crônicas, como têm sido chamadas na nomenclatura mais atual. E que entre as pessoas que são mais velhas, acima de 65 anos, esse percentual de ter mais de uma doença é ainda mais elevado, chega a triplicar. Ou seja, nossos adultos no Brasil também tem essa questão e talvez até mais potencializada, né? Porque mais cedo nós adoecemos de condições crônicas. O que isso significa? Isso significa que os adultos chegam para uma consulta e apresentam necessidades complexas, né? Com múltiplos problemas simultâneos. E geralmente a atenção focada em apenas uma doença não vai satisfazer a necessidade de saúde dessa pessoa. Diante desse cenário, então, passa a ser importante que a gente preste atenção em algumas questões simples que podem ser demandadas durante uma consulta para que a gente consiga atender as necessidades da pessoa para além de cuidar da doença.
Sendo assim, nessa lógica, nesse cenário, os autores do livro Medicina Centrada na Pessoa trazem os 4 componentes que são interativos do método clínico centrado na pessoa, para que a gente possa compreender a lógica de trabalhar desta forma com este método clínico, ou seja, não centrando mais na doença, mas procurando olhar para a pessoa como um todo, olhar para as suas necessidades, olhar como ela se comporta diante da doença e a partir disso construir um plano conjunto com ela para esse cuidado. Didaticamente, o método clínico centrado na pessoa é composto por 4 questões importantes, por 4 componentes, né, que interagem entre si e que estão aparecendo aqui nesse slide apenas como 1, 2, 3, 4 por uma questão didática, mas que se misturam na prática, né? Um componente 1 aqui nesse slide e também no livro, né? Esse foi um quadro tirado do livro, é o Explorando a Saúde, a Doença e a Experiência da Doença, que é a oportunidade durante a anamnese de entender as percepções e experiências da saúde, pessoais e únicas de cada paciente, entender o significado daquela situação, daquela condição que o trouxe para a consulta e o que ele espera desse cuidado médico e sem abrir mão do que normalmente a gente faz no cuidado do paciente, sem abrir mão do seu histórico, do exame físico, dos exames complementares, mas agregando a ele dimensões da experiência da doença, como essa pessoa se sente diante desse adoecimento, quais são as suas ideias em torno dessa questão, que efeitos ela imagina que vai ter no funcionamento do seu organismo, da sua vida, né? E o que ela espera desse tratamento, desse cuidado. E isso passa também pelo item 2, pelo componente 2, que é entender a pessoa como um todo. Ou seja, entender a pessoa a partir da sua história de vida, suas questões pessoais e de desenvolvimento, onde ela trabalha, como ela vive, com quem ela vive, entendendo também o contexto próximo, ou seja, onde ela mora, quem é a família, que apoio social, que rede de apoio social ela tem para ajudá-la nesse momento que pode ser difícil, e um contexto um pouco mais amplo, né, que diz respeito à sua cultura, a comunidade onde ela vive, o ecossistema, a sua religião, as suas crenças, a sua fé. E a partir deste desenho, elaborar um plano conjunto de manejo dos problemas, que é exatamente o terceiro componente do método clínico centrado na pessoa, que passa por estabelecer com clareza quais são os problemas trazidos por esse paciente e sentidos por ele, e quais seriam as prioridades para começar a trabalhar nesse cuidado, né? Estabelecendo metas do tratamento ou do manejo da situação, porque pode ser uma condição crônica que não tem exatamente uma cura, mas que possa ser controlada, né? Então, e quais são os papéis, e estabelecer dentro dessa rotina de cuidado os papéis que são da pessoa e que são do profissional ou até da equipe, né, nesse cuidado. E nesse contexto de discutir tudo isso, que talvez até não caiba dentro de uma consulta só, mas geralmente cabe, partir para o passo 4, o componente 4, lembrando sempre que não é uma questão didática de que tem que fazer 1, 2, 3, 4, mas de entender que é uma divisão para entender, para facilitar a nossa compreensão do método, que é a intensificação da relação entre a pessoa e o médico. Ou seja, que a gente como profissional da área da saúde precisa ter compaixão e empatia, entender que existem relações de poder dentro desse cuidado e que a gente precisa tratar mais horizontalmente essa pessoa e entender as suas expectativas de cura, sua esperança e estimular inclusive nela
amor pela vida, né? Estimular nelas e em nós o autoconhecimento e questões que podem melhorar a qualidade dela de vida na prática, né? Entendendo muito bem como é que se dão as relações e os vínculos que podem se formar a partir dessa relação profissional-paciente, entendendo alguns pontos, né? Transferência, contra-transferência, que eu imagino que vocês possam ter aprendido um pouquinho lá na psiquiatria. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses componentes hoje no contexto do método clínico centrado na pessoa, nas nossas práticas. Bom, esse slide aqui é para dar uma reforçada em tudo que a gente falou antes, mas num desenho um pouco diferente que talvez entenda vocês, facilite vocês de entenderem a aplicação do método hoje na prática, né? Então, durante a rotina da anamnese, a gente inclui a exploração da saúde, da doença e a experiência de doença que essa pessoa tem, identificando os seus sinais e indicações que ela traz sobre a doença, sobre a experiência da doença, sobre a situação de saúde, procurando entender de uma forma bastante integrada esse processo, os significados, as ideias, os sentimentos dessa pessoa em torno dessa situação que ela está vivendo. E conectando isso com a doença em si, com o que a pessoa vive naquele momento, se ela está empregada, se ela está desempregada, se o dinheiro dela vai dar ou não para comprar o remédio caso não haja disponibilidade na unidade, se ela tem família para ajudá-la, se ela vive sozinha, se ela tem algum amigo, qual que é a rede de apoio social que ela pode ter, onde ela vive, o bairro, a comunidade, a cultura, a igreja que ela frequenta, a sua fé, né? Tudo isso faz parte do cuidado e pode nos ajudar ou nos atrapalhar se a gente não levar em conta durante a elaboração do plano, né? Que é exatamente a elaboração do plano conjunto, ou seja, é um plano que a gente e o paciente constrói junto para poder estabelecer as metas e os papéis de cada um nesse cuidado. E decidindo junto, ou seja, não, isso aqui eu vou conseguir fazer, isso eu não consigo, ó, doutor, isso aqui eu vou conseguir, não, isso aqui nem adianta o senhor estabelecer que eu não vou conseguir. E isso só é possível quando a gente se dispõe a intensificar a relação com o paciente, a ouvi-lo um pouco mais nesse processo de cuidado, que tem sido chamado na rotina, inclusive do acolhimento dentro da Política Nacional de Humanização, como a questão da escuta qualificada, né? E poder, desta forma, melhorar a qualidade do cuidado e estabelecer limites mais claros dos papéis e o paciente entender como ele é importante nesse cuidado, né? E assumir o seu papel. Ou seja, é também uma forma de dar autonomia ao paciente no processo de cuidado. É também importante dizer para vocês aqui nesse slide que, como eu já havia dito no começo, a questão do método clínico centrado na pessoa é que ele veio nessa terceira edição do livro com um número menor de componentes, né? Que a gente já viu que foram 4. Anteriormente, o método era composto por 6 itens, né? Eu também deixei para vocês lá no ambiente virtual o capítulo do livro do Tratado de Medicina de Família e Comunidade que traz essa consulta e abordagem centrada na pessoa, que é do Lopes, né? Em memória, um grande homem da medicina de família e comunidade no Brasil, um médico que faleceu há pouco tempo. E ele desenhou então esse capítulo do livro que traz o método como ele era antes, que na verdade houve a incorporação
dos itens 6 e 4 deste desenho nos outros 4 que ficaram, né? Então, como vocês podem ver, aquilo que a gente já falou, a gente tem o item da exploração da doença e da experiência da pessoa com a doença, que diferencia no inglês disease e illness, sendo que a gente precisa sim observar a história, o exame clínico, a investigação, os exames complementares, mas a gente precisa incluir nessa anamnese os sentimentos, as expectativas, a ideia, a função, como é que a pessoa faz a leitura do impacto dessa situação de saúde ou doença no contexto da sua vida, né? Na rotina da sua vida. Sendo assim, a gente tem essas questões pessoais, né, da compreensão da doença e da experiência da doença, mas também o contexto familiar mais próximo, do trabalho, assim como da própria comunidade onde essa pessoa vive, né? O item 4, que foi incorporado, vamos dizer assim, aos demais, ele traz justamente a importância de, a cada encontro com o paciente, a cada consulta, a gente promover e incorporar prevenção e promoção da saúde, né? O que essa pessoa pode fazer diante desse cenário para melhorar a sua saúde, para evitar riscos, para evitar e reduzir riscos no cotidiano da sua vida, identificar precocemente outros problemas que podem surgir ou por causa do ciclo de vida que essa pessoa tá, né? Seja o ciclo de vida individual, seja por causa da idade que ela tá, ou mesmo o ciclo de vida familiar em que essa pessoa está. E a partir disso elaborar então esse projeto comum de manejo dos problemas, que é igual ao outro, intensificando essa relação, né? Profissional, pessoa cuidada, e também sendo realista, que tem aí alguns conceitos como o tempo certo para dizer as coisas, o timing adequado de colocar uma coisinha na conversa com o paciente e de entender que é importante o trabalho em equipe nesse cuidado, usando adequadamente os recursos que estão disponíveis no cenário do sistema de saúde. Então, esse é um desafio posto para nós dentro da lógica do trabalho do método clínico centrado na pessoa. Bom, o livro ele traz alguns desenhos diferentes que eu achei oportuno explorar com vocês para que ficasse bem marcado, né, na mente, na memória de vocês, a questão do uso do método clínico como forma de entender integradamente essa pessoa, porque existe uma singularidade importante de cada indivíduo que a gente cuida para a gente produzir um cuidado mais integral e, ao mesmo tempo, um cuidado que resulte em mudança, em cura quando for o caso, ou em melhora de qualidade de vida quando for a situação, mas que possa impactar, né? A partir da exploração da saúde, da doença e da experiência da doença, na produção de um cuidado mais integral. Eu quis destacar aqui também a questão da diferenciação conceitual que o Lopes traz no capítulo sobre a diferença entre a doença e a experiência da doença no método clínico centrado na pessoa, né? Eu acho legal falar sobre isso, inclusive, gente, porque tem caído em questões de residência, né? Então, o que há de diferença entre a doença e a experiência da doença? Como eu já havia dito brevemente em um dos outros slides, a doença é conhecida e identificada hoje com a questão do conceito de disease, que a gente ouve bastante e vê nos artigos, e que tem a ver com uma construção teórica pela qual a pessoa busca, os autores buscam explicar os problemas das pessoas em termos de anormalidades, de estrutura, de função de órgãos e sistemas, que inclui assim
as questões físicas e mentais, ou seja, quando eu estou falando de doença, eu estou falando daquilo que é comum às pessoas, ou seja, é o que aparece em todo mundo, né? Sinais, sintomas, exames que podem detectar doenças, né? E entender melhor a pessoa doente. Mas a gente precisa entender que a experiência da doença, ou illness, do inglês, é uma experiência extremamente pessoal e, ao contrário da doença, ela é subjetiva, né? Ela é única, ela fala sobre os sentimentos, os pensamentos, a alteração do comportamento da pessoa que se sente doente, né? E essa experiência única da doença, ela é muito importante para o cuidado, né? Que são os sofrimentos, as queixas. Se a gente pensar num paciente que teve a identificação de uma doença crônico-degenerativa, como, por exemplo, um câncer, né? A experiência da doença, ela é muito única para cada pessoa. E a gente vê o impacto disso no resultado do cuidado, né? Então, tem pessoas que reagem super mal, não querem aceitar a doença, vivem num tempo de negação, não se cuidam e rejeitam o tratamento, enquanto existem outras que assumem com fé ou com um pensamento positivo e se colocam diante da doença. Não, isso não vai ser fácil, mas eu vou passar por isso. E todo esse movimento ajuda no tratamento. Então, por isso é importante a gente entender que no cuidado das pessoas, a doença e a experiência da doença são sempre importantes para a perspectiva de um cuidado mais integral e mais resolutivo. Eu quis também trazer para vocês, para facilitar o método clínico centrado na pessoa, essa grade para definição de problemas, né? Onde a gente tem a visão dos problemas a partir da pessoa e do médico, os objetivos traçados e as regras de cada um nesse processo. Esse é um quadro para facilitar o uso do método, que deve ser feito o uso por pessoas que não têm muita experiência do uso desse método, né? Então, vocês podem estar se perguntando, puxa, mas será que isso vai tornar a minha consulta mais demorada? Será que eu vou gastar mais tempo, né? Muita coisa para eu perguntar, não dou conta. Inclusive, a gente tem um roteiro indicado para isso, que a gente construiu, eu e a professora Elisete, mas que muitas vezes no uso, né, da rotina, vocês usavam 45, 50 minutos, que na verdade não diferencia muito das anamneses centradas na doença. São apenas alguns insights, alguns diferenciais e algumas atitudes que mudam a forma de lidar com a situação. Então, essa é uma grade que pode ajudar você a facilitar nesse cuidado, né, e a usar o método. Então, por um exemplo, né, a pessoa chega e diz que o problema é que ela tá, a mulher, né, vamos falar aqui da nossa disciplina, que ela tá com sangramento e ela tá preocupada porque ela acha que ela pode estar com câncer, né? O médico, da perspectiva dele, se é um sangramento uterino anormal, ele vai passar por todas aquelas questões que a gente discutiu lá no caso de eu não paro de sangrar, né? Socorro, eu não paro de sangrar. O objetivo da mulher é parar de sangrar. Mas para o médico não é só isso, é identificar as origens desse sangramento para ir na causa do problema. E as regras é o que cada um vai fazer nesse plano conjunto de cuidados. Então, é nessa lógica que a gente pensa nessa grade para definir problemas e lembrando, de acordo com os estudos que constam no livro, em média, no mundo, né, as pessoas estudadas que trabalham com o método clínico centrado na pessoa, se você já conhece o paciente, em média, em 18 minutos você consegue fazer uma consulta boa,
centrado na pessoa. Então, isso significa que você não precisa gastar tanto mais tempo, mas usar alguns mecanismos que despertem a fala desses componentes, que tragam esses componentes para qualificar esse cuidado. Nesse contexto, então, a gente poderia botar na balança aí, né, o método clínico centrado na doença, que é o que a gente está acostumado mais a fazer, e eu, como profissional de saúde, embora não médica, dentista, também usei sempre, na graduação, aprendi sobre o método clínico centrado na doença, né? E talvez a gente da odonto tenha até mais dificuldade para se desvencilhar dele. Mas o fato é que a gente precisa pesar isso na balança e entender quais são as vantagens que podem ser trazidas para o cuidado e a partir do uso do método clínico centrado na pessoa. Então, se por um lado nessa balança a gente tem o método clínico centrado na doença, que também é ao mesmo tempo centrado no médico, né? Porque toda a parte do diagnóstico, do peso do tratamento e tudo é definição do profissional, e ele está muito mais embasado na questão da doença, né? Daquela questão do disease, que são os objetivos, ou melhor, os objetivos não, que são os sinais e sintomas que são comuns a todos os pacientes. E por isso é que a gente diz que ele leva em conta os sinais e sintomas e acaba fazendo com que a gente meio que no automático trabalhe com o que a gente tem chamado de queixa-conduta, né? Que é a resposta simplesmente para aquela queixa que o paciente traz, sem ouvir o que há por trás daquela fala. Por outro lado, o método clínico centrado na pessoa traz a possibilidade da gente centrar o cuidado no doente, na pessoa, com uma proposta de ampliação da clínica, que diz respeito não a eu aumentar o tamanho da minha sala, mas eu aumentar as possibilidades de compreensão da doença, ouvindo mais esse paciente, a sua história, levando em conta os aspectos culturais, os pessoais, as queixas, né? E indo buscar a origem dessas queixas e lançando mão do trabalho em equipe, com o estabelecimento de um plano de cuidados que seja singular a esse paciente e que a gente tem chamado de PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular, que aproxima, né, profissional e pessoa cuidada, gerando vínculos e estabelecendo limites claros sobre o que cada um tem que fazer nesse processo de cuidado. Então, é um grande desafio, especialmente para nós aqui, falando de Campo Grande, porque a gente ainda é muito incipiente na produção desse tipo de cuidado, e eu quero dizer para vocês que eu tenho tido a experiência de fazer na prática projetos terapêuticos singulares, especialmente esse ano que passou, com o PET Saúde, Interprofissionalidade, e a gente já está até na produção de um artigo sobre isso, e foi uma experiência muito rica, né? E que é completamente possível quando a gente fala de atenção primária à saúde, de unidade básica de saúde, mas que também pode ser integrado aos outros níveis da atenção. Então, independente de onde você estiver no sistema, você precisa saber que essa possibilidade existe e pode integrar equipes que estejam produzindo projetos terapêuticos singulares. Essa figura, mais uma vez, é para reforçar que a aplicação do método clínico centrado na pessoa, ele não despreza a questão do diagnóstico biomédico, muito pelo contrário, ele o inclui, né? E precisa dele. Então, a gente precisa entender que dentro da lógica do diagnóstico biomédico, por exemplo, no caso de uma
de uma doença arterial coronariana, a gente pode ter, numa situação de um paciente pós-infarto agudo, alguns sintomas de depressão, ter que lidar também com a obesidade, com o colesterol elevado, e que a gente precisa entender desse paciente, dessa pessoa, o que ela quer após essa dificuldade, esse enfrentamento dessa doença. Então, o paciente pode dizer que ele quer ser ativo fisicamente, que ele quer estar envolvido com a família, e a gente precisa entender o que isso significa para ele, né? O que ele quer. E ele precisa expressar: eu quero recuperar meu vigor antigo, eu quero participar das atividades da família, eu quero brincar com os meus netos, eu quero voltar a ter vida sexual com a minha esposa, por exemplo, né? E eu quero também emagrecer, então eu preciso que você me ajude nisso, né? Ele nem quer saber do colesterol em si, embora tudo isso que ele aspira vai impactar se ele conseguir caminhar nesse sentido. E aí a gente entender um pouco o que esse paciente tem de compreensão em torno, por exemplo, do infarto agudo do miocárdio, né? Entender se ele sabe o que causou esse infarto, se isso é realmente ligado às questões da doença, se ele entende isso, se ele não entende, que impactos isso causou na vida dele, e a partir das expectativas que ele tem, a gente construir um entendimento junto com ele sobre os passos que ele vai precisar dar para avançar na produção de saúde na sua própria vida, né? Que não é uma questão só medicamentosa, mas que ele vai ter que dar alguns passos, alguns movimentos buscando a saúde, que é possível apesar das limitações que ele pode ter ao longo da sua vida em se tratando esta questão do infarto numa condição de agudização de uma situação crônica, né? Bom, a gente está chegando ao fim da aula, né? E eu queria usar como exemplo, que eu gosto muito de fazer nas aulas presenciais, a gente faz a leitura, né, dessas duas situações que o Collin, que é o Marcelo Garcia Collin, lá do Sul, que ele traz no capítulo também do Medicina Ambulatorial do Duncan, o método clínico centrado na pessoa, que também está lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, e eu gostaria muito que vocês lessem. Então, só para usar como exemplo, eu trago dois casos que estão lá, que eu não vou ler aqui com vocês, eu posso até tentar no próximo slide ler, para a gente poder entender como é que pode pequenas perguntas, pequenos direcionamentos mudar completamente o rumo de uma consulta, se ela for centrada na doença ou se ela for centrada na pessoa. Então, eu acho que eu vou conseguir ler aqui para vocês esses dois casos, e aí eu gostaria que depois, se vocês quiserem, vocês podem estar trazendo para mim essas dúvidas no próprio WhatsApp, ou se vocês quiserem, a gente já abriu, e eu posso abrir também vinculado a essa aula específica, um tópico para a gente conversar sobre a questão do MCCP, tá bom? Então, vamos a esses casos? Bem, para terminar, então, a gente tem aqui o exemplo de duas entrevistas, né, que trazem uma mesma situação, mas que compara a entrevista centrada no médico, na doença, e a entrevista centrada na pessoa. Então, vamos lá, vamos tentar ler. Médico chega para consulta. Bom dia, o que está acontecendo? O paciente diz, eu tô com dor de cabeça. Há quanto tempo? Uns 3 meses. Muito forte? Mais ou menos. Em que lugar da cabeça? Aqui, aponta a têmpora esquerda.
O tempo todo? Não, de vez em quando. E quanto tempo duram essas crises? Até tomar remédios. Quantas vezes no dia? Uma vez. E que remédio que você toma? Dipirona. E melhora? Um pouco. Piora com barulho ou com claridade? Sim. Dá ânsia de vômito? Sim. Atrapalha suas atividades habituais? Sim. Mais alguma coisa? Acho que é só isso. Exame físico sem particularidades. O senhor deve tomar esses comprimidos para evitar que tenha crises. E este aqui, caso você tenha crises, mesmo com outro remédio. E deve voltar caso você tenha algum sinal de alerta ou não melhore. E o paciente diz, ok, e vai embora. Bom, a mesma situação centrada na pessoa. Bom dia. Bom dia. Como vai? Eu tô com dor de cabeça. É o médico. É uma dor que não é muito forte, que dá do lado da cabeça, enjoada. Tem me incomodado um bocado. Mais alguma coisa? Não. E o que você acha que está acontecendo? Não sei bem. Acho que pode ter algo errado dentro da minha cabeça. A dor é bem forte e eu tenho andado muito nervoso. Tem andado meio nervoso? Tenho tido uns problemas com meu filho. Como é que é isso? Ele é adolescente e está tendo dificuldade com a comunicação. Você acha que isso pode ter a ver com a sua dor de cabeça? Não sei, pode ser. Quando começou a dor de cabeça? Faz uns 3 meses. Aconteceu alguma coisa diferente com seu filho nesses 3 meses? Acho que é mais ou menos quando eu ouvi da direção da escola que ele tem faltado às aulas e eu não sabia. Isso tem te preocupado? Sabe como é, né, doutor? Pai se preocupa, principalmente com drogas. Esta é uma preocupação muito importante. Então, eu sugiro que o senhor fique bem atento aos componentes, aos comportamentos, né, do seu filho. Isso eu tenho feito. Não tem mais nada para fazer? Acho que agora não. Se você quiser, a gente pode marcar uma consulta e eu converso com ele. Isso seria ótimo. E quanto à dor de cabeça? Tem sensação de ânsia? Bem pouco. Fica ruim com barulho ou claridade? Sim. Melhora com alguma coisa? Com dipirona. O que você acha que precisa ser feito? Se o senhor acha que não é nada grave, eu até poderia continuar tomando a dipirona e ver se meu filho vem na consulta. Acho que é um bom plano, mas se a dor piorar, se aparecerem novos sintomas, o senhor volta antes, ok? Combinado. Então, gente, como vocês podem ver, é importante que a gente compreenda que é simples, não gasta tanto mais tempo, mas pode mudar completamente o cenário do cuidado ao paciente. Por isso, vale a pena nos nossos tempos, onde a gente tem condições crônicas cada vez mais presentes na vida das pessoas e com cenários sempre tão complicados que geram adoecimento na vida das pessoas, é necessário que a gente esteja atento, né? E faça as perguntas certas, nos momentos certos, para tomar as decisões mais adequadas diante das situações, levando em conta não apenas a doença, mas a experiência da doença e todo o contexto que gira em torno da vida dessa pessoa que está sendo cuidada. Então é isso, eu agradeço vocês por terem conseguido chegar até o final da aula e me coloco à disposição para a tirada de dúvidas que vocês precisam, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada e espero que vocês tenham aprendido um pouquinho
sobre o método clínico centrado na pessoa.